Vocês não estudaram nada pra complementar? Não, eu tentei, mas quem disse que eu entendo? Eu vou tentar explicar alguns pontos básicos primeiro, Sou tá ligado? burrão. Porque, tipo, por exemplo, muita gente tá falando que a culpa da crise é do coronavírus. Não é. Coronavírus é só um gatilho. A culpa da crise é a fragilidade que já existe no sistema. Então tá. Isso me dá gatilho, mano. Bora. Apaga. Bora que o Apaga. Eduardo tem que ir embora, vocês também e eu tenho que estudar. Bom pra vocês, não. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio Pra Ser Sincero. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a crise econômica vigente em 2020. Coronavírus teria influenciado? Teria algo a mais? Hoje, para ajudar a desvendar esse assunto, o nosso economista preferido, Eduardo Miranda. Fala aí, galera. Vamos tentar. Espero que vocês estejam bem, porque nesse período aí foi meio tenso. Espero que não esteja ninguém aí muito perdido, mas vamos tentar conversar sobre isso. O nosso editor preferido também, também está presente, André Rocha. E aí, pessoal, é isso aí. Caraca, velho, você tá morrendo? Né? Tô nem... Não É apresentar isso mais, aí. não. Você perdeu dinheiro na bolsa por isso? Ah, foda-se. É assim mesmo. Acho que o único que não perdeu dinheiro aqui sou eu, porque eu Não não tinha. tenho. Beleza. Muito bem, Edwards, você que está dedicado a nos guiar nessa pauta de hoje. Vamos lá. Quais são os princípios que levaram esse grande crash que nós estamos vendo? Beleza. Vamos começar Pelo pelo começo. Como diria o Jack Estripador, vamos por partes. A crise, tá todo mundo falando que começou por causa do por causa do coronavírus. Isso não é verdade. O sistema já estava frágil o suficiente, ele só precisava de um empurrãozinho do precipício. O coronavírus basicamente foi só tipo o gatilho. A Quando crise... perdão te interromper, Fica à vontade. quando tu fala que o mercado estava frágil, do que exatamente é essa fragilidade que você Então, vamos fala? começar por escola austríaca. Existe uma teoria chamada teoria dos ciclos econômicos. Basicamente, a escola austríaca é a única que fala sobre isso e os austríacos acertam muito bem isso. Tem até uma brincadeira no ramo econômico, os austríacos acertaram 11 das 2 crises que tiveram no mundo na última década. Porque realmente o sistema frágil de acordo com a teoria, só que muitas vezes eles conseguem protelar. Então o que seria essa teoria? Claro que tem um monte de nuances assim mais pesadas, mas vamos tentar só falar o básico. Quando um banco central ele tenta manter a taxa de juros básica de um país muito abaixo do que era para ser o natural, você cria uma distorção no mercado. Primeiro por quê? O Banco Central ele começa a injetar dinheiro, ele cria dinheiro do nada. Injetar seria imprimir dinheiro e... Isso, é porque hoje não é mais impressão, né? Hoje Aham. ninguém mais usa dinheiro de papel de verdade, mas vamos usar esse sinônimo aí. Ele imprime dinheiro, joga para os bancos, Sim. os bancos principais, geralmente os bancos grandes, e esses bancos aí têm mais dinheiro para fazer empréstimo. Como eles têm muito dinheiro para fazer empréstimo, eles conseguem emprestar a um preço mais baixo. Menor. Que os juros é exatamente o preço do dinheiro, é o valor que aquele dinheiro tem. Sim, Então, quanto mais dinheiro tem, mais baixo os juros. justo. E quando o Banco Central usa essa política, no começo é tudo bom. Porque daí um monte de gente começa a pegar empréstimo, fazer negócios e coisa e tal. Só que no longo prazo isso destrói uma economia. Por quê? Imagina que você quer fazer Fala aí. Isso é como os políticos chamam de aquecer a economia? Exatamente isso. O aquecimento de economia, ou o voo de galinha que algumas pessoas falam, é exatamente isso. Você libera muito crédito, aí um monte de gente começa a abrir negócio. Só que daí você pega um negócio que, tipo, vamos supor assim, que dava 3% de lucro. Se você abrisse hoje um negócio de flautas, ia dar 3% de lucro por ano. Só que quando os juros de você pegar um empréstimo custa 6%, não vale a pena você abrir aquele negócio. Porque você ia estar perdendo dinheiro. Agora imagina que os juros baixou para zero. Cara, Taxa zero. não, taxa zero existe no mundo. Não existe. Existe. Japão e alguns países da Europa já estão com taxa zero. O Japão já está há um tempo, Não faz por sentido. sinal. Não, o Japão tem taxa até negativa. Depois a gente pode falar disso especificamente. Tem taxa Japoneses. efetiva negativa. Mas vamos supor que o cara fez zero. Beleza, ele está ganhando no negócio dele agora 3% ao ano. Só que em algum momento, quando você deixa muito baixo a taxa de juros,
como todo mundo começa a comprar coisas, se movimentar, tende a ter uma inflação, até porque você aumentou a quantidade de dinheiro na economia. Então, os preços das coisas tendem a subir. Quando a inflação começa a descolar da meta do Banco Central, ele tende a aumentar a taxa de juros. Só que quando ele começa a aumentar a taxa de juros, aqueles negócios que antes valia a pena, não vale mais a pena. O cara começa a ter prejuízo. Imagina, você abriu a loja de flauta, tá ganhando 3% ao ano. Aí agora a taxa de juros está 1%, você só tá ganhando 2%. Aí agora a taxa de juros está 2%, você só tá ganhando 1%. Agora a taxa de juros está 3%. Velho, você já tá trabalhando de graça. E essa questão de falência vai gerando falência atrás de falência, porque você tinha uma empresa de flauta, só que você comprava insumos de uma outra empresa, que comprava insumos de outra empresa, que comprava uma insumos cadeia, de... né? É uma cadeia e vai dando um efeito melhor. Isso basicamente é a teoria dos ciclos econômicos. Tem muita coisa por trás, mas é basicamente isso. Agora me correlaciona isso aí Com a crise. com a crise. Beleza. As pessoas, primeiro a gente tem que falar de Banco Central. Justo. Realmente as pessoas acreditam que o Banco Central ele é só um regulador do mercado. Que ele só faz a questão de tipo, não, tomar cuidado para os bancos não fraudarem as pessoas. Na verdade, ele é tanto um regulador quanto um agente. Ele participa do sistema. Então, isso é um problema porque, basicamente, o Banco Central ele cria dinheiro para manter uma taxa de inflação, mas também ele cria baseado em governos para ter uma economia melhor ou pior. Ou seja, a função do Banco Central não é mais só segurar uma inflação, que antes ele tinha a meta de inflação. Subo os juros ou diminuo os juros para manter a inflação estável. Agora, ele além disso, ele faz melhorar a economia ou piorar a economia. Isso é um problema. Ao longo de várias crises a gente pode determinar isso, mas vamos pegar a última, 2008. 2008 teve o crash lá do subprime. O Banco Central americano basicamente triplicou os ativos que ele tinha. E tipo, o ativo do Banco Central americano, que é chamado de Fed, Federal Reserve, é muito grande. São trilhões de dólares. Ele basicamente triplicou. Teve até uma legislação aprovada no Congresso, se não me engano era TARP, o nome, que o Banco Central podia comprar ativos diretamente da Bolsa. Ele criava dinheiro do nada, e quando eu falo do nada, é literalmente do nada. Ele pega o balanço patrimonial dele lá, digita o número. Ah, eu quero 1 bilhão. Surgiu 1 bilhão. Esse 1 bilhão tá na economia agora. E aí ele compra título ou não. Geralmente é assim, ele compra título ou não. Só que com essa lei, em 2008, ele pôde comprar ativos da Bolsa de Valores. Então você tem uma empresa que está quebrando, que o preço da ação está lá embaixo, ele entra com plano. Ele entra com plano. Comprando. Gente, parecia o Cebolinha. Não, exato. Pera aí que eu vou imprimir mais dinheiro aqui para comprar suas ações e meio que fica salvando todo mundo. Foi exatamente isso que aconteceu em 2008. Ele salvou Só que assim, todo mundo. Bancos, Tirando o Lehman bancos, Brothers. ou é todo mundo? A maior parte dos bancos, sim. Só que banco ele não salva somente através disso. Ele salva dando dinheiro para banco. Banco, ele tem a legitimidade para fraudar seus clientes. Graças a Deus. Como que ele faz isso? A gente imagina que o nosso dinheiro que a gente deixa na conta corrente, que está lá disponível para a gente sacar a qualquer momento, a gente acredita de fato que ele está lá. Mas não. Mas esse dinheiro não está lá. Se eu cheguei e coloquei R$1.000 no banco, esse banco pegou os R$1.000 da conta, te emprestou. Só que ele tem uma porcentagem. Não, o Banco Central não deixa ele fraudar tanto assim, deixa uma porcentagem. Se não me engano, no Brasil é 15% o compulsório que eles têm que deixar. Então, ou seja, se eu deixei R$1.000 no banco, ele pegou 850, te emprestou. Você pega esses 850, deposita no banco, por exemplo. O banco pega, deixa 15% lá e empresta os outros 850 para a pessoa. Vai quebrando. Isso vai criando uma cadeia de injeção de dinheiro muito grande. Por que isso é um problema? Imagina que começa uma crise econômica, alguém fala de uma crise e todo mundo vai procurar dinheiro, porque dinheiro é o que, de certa forma, te protege de alguma coisa. Você tem dinheiro na mão, você consegue comprar um produto, alguma coisa, o mercado vai quebrar, então eu já vou comprar logo comida, álcool em gel agora, então eu preciso de dinheiro. Todo mundo corre pro banco para pegar o dinheiro. Sim. Só que ele não tem esse dinheiro para dar para todo mundo, porque ele só deixou 15%. O Banco Central legitima isso porque ele cria até uma lei que os bancos eles podem determinar feriado bancário quando ele quiser. Se hoje todo mundo decidir ir no banco pegar o dinheiro, o banco não vai ter. Então o Banco Central, sabendo disso, ele vai decretar feriado bancário. Ninguém pode ir ao banco pegar nada.
Mas aí, não há um limite de feriados bancários? Há um limite. Não, o limite é ele que escolhe. Ah, eu posso fazer uma semana de feriado bancário. Não, mas calma aí, vamos lá no subprime. Certo. Então, quebrando. Banco quebrando. Aí como é que ele fazia? Banco quebrando tem uma operação que principalmente o Fed usou muito. E começou a usar, aí vem o estopim da crise, desse ano agora. O banco começou a quebrar, ele fazia uma operação chamada Ripple Operation. Que basicamente é, no final do dia, tem esse compulsório, o banco é obrigado a ter esse mínimo quantidade, na conta dele, que é uma conta ligada ao Banco Central. Se ele não consegue ter essa quantidade, o que ele faz? Ele pede para o Banco Central e fala assim, ó, me empresta uma quantidade de dinheiro que amanhã eu te devolvo. Eu só preciso fazer isso. Eles fazem isso entre bancos, tipo, sei lá, eu sou o Bradesco, você é o Itaú. Eu hoje fechei no negativo, eu chego, pô, você tem um dinheiro sobrando aí, você pode me emprestar? Eu te pago tanto de juro, amanhã eu te devolvo. Beleza, isso acontece. Às vezes, ninguém tem esse dinheiro. E aí o Banco Central começa a fazer essas injeções de Ripple. Para pagar amanhã, para pagar depois, para pagar daqui, só que isso vai aumentando. Esse é o CDI? Não. Isso é Certificado de Depósito Interbancário, é exatamente o CDI. É o entre bancos. Beleza, o que aconteceu? O Banco Central fez isso com as empresas nos Estados Unidos. Logo, todo mundo começou a crescer. A ação voltou a ter valor alto, todo mundo, saímos da crise, legal. Só que as distorções estavam aí. Empresa que era para ter falido, que não era para estar dando lucro, que já não estava dando muito lucro, não faliu. E muito pelo contrário. Ficou dando prejuízo aí. Teve muitas empresas. A gente nunca teve um histórico tão grande de empresas que dão prejuízo e crescem. Uber é uma empresa empresa que desde quando ela nasceu, ela nunca deu lucro. E não é lucro só de tipo, pelo menos ela paga as contas. Não, ela fica devendo no final do ano, ela pega mais empréstimo para pagar o empréstimo, e vai repondo. E ela só vai aumentando. É pior que o Brasil. E tem muitas empresas. É que eu vou pegar um empréstimo para pagar um empréstimo que eu peguei. E só vai rolando. Isso só é possível quando a taxa de juros é baixa. Quando a taxa de juros começa a subir, aí você pega. A inflação começou a subir um pouquinho no ano passado. O Fed, vamos aumentar um pouquinho a taxa de juros. Começou a aumentar em setembro. Os caras aumentaram. No dia seguinte, tem o juros chamado overnight, que é esses juros entre bancos, que ele é para ser uma reta. Porque não tem variação. Eu te empresto hoje, você me devolve amanhã, então tá tranquilo. É pra ser uma reta. Tempo direito? Não tem como. Só que deu um choque no mercado em setembro que a taxa subiu quase 10%. De uma noite para outra. Para subir 10% significa que todos os bancos do sistema americano basicamente não tinham dinheiro para fechar o dia. O Banco Central foi lá da noite pro dia, 70 bilhões de dólares. Fechou o dia. No dia seguinte, 70 bilhões de dólares. E ele tem feito injeções diárias desde setembro, para segurar o mercado lá em cima. Então a queda já era para ter acontecido lá atrás. E me explica um negócio. Tu falaste isso aí, que vai injetando dinheiro para os bancos. Certo. Mas para onde está indo esse dinheiro, para essa falta? O que está acontecendo? Qual é o gasto? É simplesmente a galera pegando dinheiro emprestado e não conseguindo pagar? E essa Também. Dívida, mas é só isso? Pensa assim, o que é inflação efetivamente? Inflação é que o dinheiro costuma valer menos. Sim. Se antes você tinha, sei lá, com todo o dinheiro da economia, você comprava 3 carros e você dobrou a quantidade de dinheiro da economia, só que manteve os 2 carros, significa que todo o dinheiro da economia agora só compra 2 carros, só que você aumentou a quantidade de dinheiro, diminuindo o valor dele. É isso que acontece. Os caras no começo que recebem o dinheiro do Banco Central, eles são ricos. Eles são mais privilegiados. Tem até uma passagem no livro 7 lições de Mises que 6 lições, isso. Não são 7? São 6. São 6. São 6, certeza absoluta. Tá ligado. É um livro muito bom, por sinal. Inclusive, eu li ele e pra mim eram 7. Mas tudo bem. Nas 6 lições, ele comenta que apenas os primeiros que recebem esse dinheiro injetado são os que de fato se beneficiam, que eles estão pegando dinheiro, digamos assim, novo, né? Enquanto lá os últimos da cadeia que vão consumir, esses mesmos vão ser mais prejudicados com essa injeção de dinheiro. Efeito Cantillon, esse é o nome. Efeito Cantillon. O primeiro que recebeu o dinheiro, o celular custa R$100. Se eu recebi dinheiro do nada, eu de fato enriqueci. Antes eu tinha R$100 e agora recebi mais 100. Então eu enriqueci, eu consigo comprar 2 celulares desse agora.
Agora, o último cara que chegou, à medida que as pessoas foram trocando mercadorias e dinheiro, o preço das coisas foram aumentando. Chegou lá no último que recebeu esse dinheiro novo, o celular já não custa mais R$100, o celular custa 200. Então, tipo, ele, na prática, ficou pior a situação dele. Porque geralmente ele não aumenta o salário dele na mesma proporção que a inflação. E é esse um problema do Banco Central. A gente até vai falar no final Isso lá também de... contribui para Contribui. acrescentar mais piora Sim. no crash. Então, essa crise de 2020 agora seria muito parecida com a de 2008. Muito parecida. Não é a mesma coisa. Mudou somente o setor, eu diria. E Não é talvez setor bancário. tenha muita coisa pior pra acontecer ainda. Mas não era o setor imobiliário? Foi setor imobiliário, Foi setor porque, tipo, teve uma hipotecário. alta regulação pra, tipo, financiar imóveis. Então, tipo, a galera não tinha o que eles brincavam até com, é um nome em inglês lá que eles têm, que é, tipo, basicamente, a pessoa não tem nome, não tem renda e não tem como pagar. Pegou empréstimo. Mas pegou empréstimo. Eu vi essa semana, né, porque eu tava dando uma lida pra nossa pauta, e eu acabei assistindo um... Big Short. Não, na Netflix tem um documentário chamado Rotten, que é... Acho que a tradução é... Rota do dinheiro sujo. É, isso. E aí a nova temporada é só sobre os crashes econômicos. Uhum. E o primeiro episódio é sobre essa O queda de subprime. 2008. E eles falaram que aquela corrida dos bancos cadastrar, tipo, todo mundo pra pegar empréstimo. E eles falaram, aí tem uma guria lá que fala que, sei lá, tinha uma cidade lá, Santa Helena, se eu não me engano, tinha 5.000 habitantes, mas abriram o registro, tinha 8.000. Aí, tipo, a galera registrando até parente morto, coisa que não existia, Tem sabe? um outro filme que dá pra pessoa assistir Eu tô também, vendo. é A Grande Aposta, ou Big Short, que é um filme muito bom. Show. Ele mostra, assim, que o cara, ele financiou uma casa no nome do cachorro dele. Olha aí. Aí, tipo, você tende a pensar, cara, como é que alguém passa um financiamento no nome do cachorro? Porque era fácil, simplesmente podia. Cara, não importava, queria números, né? Ela E fala um aí, pouco esse sobre isso. monte de coisa, assim, que era uma dívida ruim, com maus pagadores, Sim. eles juntavam no bolo e falavam que era uma dívida boa. E aí começou a vender. Então, tipo, um mercado que já era ruim foi ainda pro mercado terciário, que é tipo, as pessoas começaram a Pior vender e ainda. comprar. Tinha fundo de... É a aposta Pensão. de preço, né? Tinha fundo de pensão que comprava esses títulos como se fosse segurança. Porque, tipo, o título de dívida Caraca. muitas vezes vale segurança. Por exemplo, você pegar um título de dívida americana, Uhum. é hoje a forma mais Certeza. fácil de você ter dinheiro. É melhor até que dinheiro em si. Porque Certeza é uma que garantia vai que pagar. daqui a 20 anos ele vai te pagar. Uhum. Aham. Pelo menos a moldes do pensamento estatista. É Teórico. certeza que daqui 20 anos ele vai te pagar. Agora, uma dívida dessas, as pessoas acreditavam que ia pagar também. Só que como é que você vai fazer uma dívida de, sei lá, juntou 100 dívidas ali, dessas 100, 70 são de pessoas que não tem como pagar. Como é que você fala que essa dívida é boa? Foi exatamente isso que aconteceu. Agora, primeiro sinal de crise, eu acho que foi lá em um pouco antes de junho de 2019, teve a inversão da taxa de juros. A inversão da taxa de juros é assim, tem uma taxa de juros para título de longo prazo e tem uma taxa de juros para título de curto prazo. Via de regra, a taxa de juros de longo prazo é muito maior do que a de curto prazo, porque vamos pensar assim, cara, daqui 30 anos, primeiro, eu vou deixar mais tempo. Segundo, é arriscado, muita coisa pode acontecer em 30 anos. Então eu tenho que receber um prêmio maior por deixar meu dinheiro parado 30 anos. Só que o que estava acontecendo? As pessoas estavam buscando muito se proteger nesses títulos de 30 anos do que no curto prazo. Significava que as pessoas estavam prevendo alguma coisa ruim acontecer no sistema. Consequentemente, a taxa de juros inverteu. O de curto prazo estava maior do que o de longo prazo. Esse é o primeiro sinal que uma crise está por vir. Só que ele é um sinal que a gente chama de sinal antecedente na economia. Tem sinais antecedentes, coincidentes e depois. A bolsa Precedentes. não é pós-cedente, mas é tipo isso. E aí? Esse título, essa sinal antecedente de taxa de juros, ele mais ou menos prevê a crise. Assim, prevê, crise é exagero, né? Mas ele antecede a crise em mais ou menos um ano. Então, tipo, só que muita gente esqueceu disso. Aconteceu Onde, cara? na economia americana. Americano. Na economia americana. Esse é o primeiro sinal. Um monte de gente falou, eita, a taxa de juros se inverteu e tal, pode vir uma crise por aí. Nos 2 meses seguintes, todo mundo ficou com medo. Depois esqueceu.
Aí em setembro aconteceu de novo essa questão dos juros overnight, que deu uma disparada e desde então o Banco Central só injetava dinheiro na economia todos os dias. 200 bi. Sempre. E as pessoas, não, a economia tá bem. Tá bem, só que os bancos não conseguem fechar o dia no azul, mas a economia tá bem. Tirando isso, tá super top. Tirando esse número vermelho aqui no final do dia. Tá tranquilo. Aí chega nesse ano, coronavírus. Coronavírus parou a China por um tempo. E, cara, se juntar China, Estados Unidos e Alemanha, 40% da população do mundo tá aí. Da produção do mundo tá aí. Então, tipo... Produção. Não só produção, mas com consumo também. Também, Porque tem que lembrar que na economia você pode ver sempre de duas vertentes. De quem produz e de quem consome. Então, beleza. Esse problema é crise na China, coronavírus. Deixou os caras parados um tempão, sem consumir, sem produzir. Inevitavelmente, empresas que consumiam lá não estavam conseguindo comprar insumos, empresas que vendiam para eles não estavam conseguindo vender, começa a ter prejuízo nas vendas, começa a ter prejuízo na empresa. Só que lembra que a maior parte das empresas, elas já não eram para dar muito lucro, que elas já estavam tipo na verdade numa já taxa estavam dando negativo, né? Isso, mas elas estavam se mantendo porque o juros estava baixo. Então, tipo, isso só foi a confirmação. Os caras começaram a não ter lucro, não teve mais fluxo de caixa. Então tu tá me dizendo que mais ou menos essa crise que a gente tá vendo agora, ela já era esperada. Já, por muita gente. E qual é a surpresa da galera, então? É que no mercado financeiro as pessoas têm uma memória curta, cara. Eu acho que também esse negócio de postergar, que tu tava falando. Também. Se não fosse pelo corona, eu acho que não teria crise agora, entendeu? Talvez não. Eu estava, Entendi. Pelo menos se não tivesse acontecido o coronavírus, eu estava esperando até o final do ano. Sim. Acontecer algo desse tipo. Que o sistema tava capengando, mas ele tava indo. Mas em que momento tipo, ficou claro que o Coronas ia fazer esse efeito? Quando a economia chinesa ficou parada por 14 dias direto. Mas aí já, então, desde lá já começaram as reações. Já começou, tipo, ser velho, isso não vai dar bom. Só que assim, economia, ela usa muito... E se? Não é nem o e se, mas ela usa muito a questão de, tipo assim, possibilidade, de você... Não é possibilidade, é tipo, o que você espera. Se o futuro tiver uma esperança, para a economia já vai bem agora. Agora você pode estar tudo bem hoje, mas se você souber que amanhã vai dar ruim, ela já começa a piorar hoje. Então a economia é muito questão de... Não é esperança esse termo, mas é como se fosse uma esperança. Então... Expectativa. Expectativa, essa é a palavra. Trabalha muito, muito, muito com expectativa. Quando os caras, se você olhar nos jornais de janeiro, todo mundo do mercado financeiro falava: não, isso daí não vai ser um problema, rapidinho passa. A China não tem esse problema, só parou um pedaço, só parou isso, não vai ter efeito. Passou 15 dias. Então, talvez a gente sinta algum efeito de segunda ordem do coronavírus. Não vai ser nada muito sério, mas a gente vai sentir alguma coisa. Passou mais uma semana. Então, algumas empresas estão tendo problema, né? Tá ficando mercadoria parada no porto, não tem ninguém para comprar, não tem ninguém para trabalhar. Eu acho que vai dar ruim. Aí, não terminando isso, né? Tem até um ditado que o cara fala: o mercado financeiro vai fazer sempre o pior caminho possível, sempre o pior caminho possível. Surge o problema do petróleo. Pô, bem lembrado. Fala dele agora. O problema do petróleo, o que aconteceu? China parada, pessoal consumindo menos combustível. Se consome menos combustível, a tendência do preço é cair. Porque tem mais oferta, pouca procura, o preço cai. Justo. A Arábia Saudita, ela tem um custo para tirar esse petróleo, para produzir esse petróleo. O custo dela é mais ou menos $9. Ela chegou e falou assim, ó: vamos fazer o seguinte, com a OPEP, vamos diminuir a produção também. Perdão, fazer o quê? Calpec, hein? OPEP. OPEP é a Organização de Produtores de Petróleo do Mundo. Os maiores produtores são lá. Rússia, Arábia Saudita, Venezuela faz parte de lá. Tal. Então, tipo, olá, que tal? São pessoas assim que têm alta produção de petróleo. Eles falam: vamos diminuir pessoas, né? Alguns são literalmente pessoas. Vamos diminuir a produção para aumentar o preço um pouquinho. A Rússia falou: não tô afim não, vou manter a produção. Especificamente, não se sabe bem o porquê. Aí surge teorias de conspiração, que era para que o Putin tava... especulação, derrubar os Estados Unidos, porque aí vem
Os Estados Unidos hoje ele é autossuficiente em petróleo, ele não precisa de petróleo de fora. Só que tem um problema. A forma de extração de petróleo dos Estados Unidos é chamado fracking. É quase uma mineração de petróleo. O petróleo dele é bem diferente. É muito mais caro. Ah, sim. Todo o sistema petrolífero dos Estados Unidos é baseado em alto investimento e alavancado. Ou seja, basicamente toda a empresa dele é extremamente endividada. Precisa de muito empréstimo para funcionar. Numa crise dessa de petróleo, eles conseguem quebrar os Estados Unidos se ficar muito tempo o petróleo baixo. O valor do preço do barril. Então, alguns acreditam que a Rússia não quis por isso. Porque, em partes, a Rússia também se prejudicava. Porque o preço do barril sendo tão baixo, a Rússia gasta mais ou menos $20 o barril para produzir. Bem mais caro do que a Arábia Saudita, por exemplo. Então, tipo, eles teriam vantagem em aumentar o preço, mas eles não quiseram, talvez, para ferrar os Estados Unidos. Aí junta isso. Isso aí é algo que as pessoas estão falando. Não, já tá passando. Isso aí não foi uma crise. Foi só um surto, um probleminha do coronavírus. Tá passando, vai tudo se normalizar. Por que eu acho que não tá passando? Primeiro, coronavírus não chegou ao seu auge no mundo. A gente tá ali. Itália tá parada. A gente tá tendo uma ascendência grande agora, né? Itália tá parada. Beleza, Itália não é tão relevante pra economia mundial. Aliás, coitado da Itália, diga. Diga-se um de passagem, tempo que coitada, tá triste. eles só fazem 2000 anos. Desde Roma eles são meio complicados. Tá triste não, o negócio. Defesa deles tiveram Veneza também. Mas beleza. Itália não tá tão ruim, mas pega a Alemanha, pega a França, pega a Inglaterra. Começa a ter problemas. Então, tipo, eu acho que o coronavírus ainda vai piorar. Aqui no Brasil a gente não teve quase nada ainda. A gente não sentiu os efeitos. A gente não é uma economia relevante pro mundo? De fato, não é. Mas, se a gente tá passando por isso agora, outros países vão passar depois ainda. Então, provavelmente ainda vai piorar. Segundo, tem os efeitos por vaso comunicante do petróleo. Economia, tudo é ligado. Então, se eu falei ali, por exemplo, as empresas de fracking dos Estados Unidos falirem porque o preço do petróleo está muito barato, eles têm duas opções. Ou o governo diretamente dá dinheiro para essas empresas, ou essas empresas quebram. Não pagam os empréstimos. Se essas empresas não pagam os empréstimos, os bancos que já não têm muito dinheiro também não vão pagar os seus empréstimos. Banco quebrou, sistema financeiro ruim. Todo mundo começa a quebrar em efeito dominó. Porque daí, imagina, eu tô te devendo, eu não te pago. Aí você tá devendo ele, você não paga. E assim vai indo o efeito até não parar mais. Então, isso é um problema sério. E como isso afeta no sentido do cotidiano? Por exemplo, a gente está aqui discutindo um tema economia, mas talvez uma dúvida, talvez senso comum, ok, a economia quebrou e eu com isso, onde é que eu sou afetado? Que nem ele falou, a bolsa caiu pra caralho, vocês perderam um monte de coisa, mas eu não senti nada. Eu tô aqui fazendo com a minha vida, tranquilo, durante faculdade todo dia. Então, tal. Isso num primeiro momento as pessoas realmente não sentem. Na economia eu fico um pouco frustrado quando as pessoas falam isso de tipo, isso não é economia real, é só especulação. Bolsa de valor, de fato, ela não é economia real, não está sendo diretamente investido dinheiro nas empresas, mas ela é um espelho do que está acontecendo. Se uma empresa dá lucro, isso reflete na ação. Sim, Se a empresa não dá lucro, isso não reflete na ação. Tem um tempo aí, né? Exatamente, tem tudo o seu tempo ali. O que acontece se a bolsa despencar tudo? Como uma crise de 29. Banco falha. Tá, aí o banco eu já entendo onde que me pega. Já te pegou aí. Uhum. Agora, imagina a empresa, algo que você consome diariamente, quebrou. Seu trabalho, uma empresa quebrou, você pensa assim, tá de boa, é só não comprar daquilo lá. Mas e o seu trabalho? Mas o meu trabalho é específico em tal setor. Só que a sua empresa compra de outra pessoa, ou outras empresas compram da sua empresa. Então, se uma empresa quebra, para de comprar, que outra que para de comprar, e isso vai sendo um efeito até você perder seu emprego, até você não ter produto para consumir. Até, tipo, por exemplo, o que está acontecendo agora, o dólar alto, as pessoas falam, mas não é um problema do dólar alto, eu não quero viajar para Disney. Eu não como dólar. Só que, por exemplo, petróleo é baseado em dólar. Se o dólar está alto, o preço do combustível necessariamente vai estar alto. O combustível é o que afeta leva todos os preços leva os produtos para cima e para baixo. Exatamente. Logo. Então, um problema dessa magnitude afeta muito a economia de geral, sem contar pessoas que vão perder dinheiro por aí. Pessoas que estavam para se aposentar não vão se aposentar mais. Existem fundos de pensões que estão baseados em bolsa de valor. Então, tipo, imagina, do nada você não tem mais aposentadoria, vai trabalhar. Deixa eu te perguntar, e o Brasil?
nessa conversa dessa crise? Qual é a posição que ele está fazendo? Qual é a participação? Qual é a perda e não perda? A gente teve essa semana mesmo umas variações muito legais, variações para baixo da bolsa. Né? Quase teve 3 circuit breaker em um dia apenas. Exato. Como é que tá o Brasil nesse contexto? Cara, por incrível que pareça, a gente não está tão ruim em alguns aspectos. Em outros a gente tá muito mal. Tipo, é um pouco diferente do ciclo econômico dos Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos eles estão crescendo, geralmente a gente está caindo. Quando eles estão caindo, geralmente a gente está crescendo. Não é tipo necessariamente inversamente, mas os ciclos são diferentes. Só que a gente estava começando agora a crescer. Estava num ciclo de bull market, que eles chamam. Sim. De crescimento, coisa e tal. Só que, inevitavelmente, se outras bolsas vão quebrando, a gente quebra também por... Todas as empresas são interligadas. Pelo efeito dominó. Só que o nosso principal problema não é só essa questão de voltar a subir, mas é a questão de, tipo, problemas nos fundamentos do Brasil. Exemplo, tem uma coisa chamada PIB potencial e PIB real. PIB é Produto Interno Bruto, é a soma de tudo aquilo que a gente produz. O PIB potencial, ele é baseado principalmente em investimento e produtividade. Como assim? Quanto as pessoas estão dispostas a investir em empresas, de fato, e quanto que é a produtividade. Uma produtividade medida como? Cara, enquanto aqui a gente faz, sei lá, 3 canecas por hora, nos Estados Unidos, que tem máquina, eles fazem 3 milhões de canecas por hora. A produtividade deles é insanamente maior. Sim. Isso afeta no PIB potencial. Beleza. O PIB real é exatamente o que está sendo produzido. Só que o que geralmente a gente vem historicamente fazendo ao longo de décadas? A gente sempre força o PIB real acima do PIB potencial. Só que nos fundamentos errados. A gente diminui taxa de juros, a gente incentiva setores. Aí legal, a empresa está indo bem pra caramba. Só que na realidade não era isso que o mercado determinaria para ela. Ela foi incentivada como se ela tivesse tomado um anabolizante. Tá indo bem agora, mas se ela ficar muito tempo acima do PIB potencial, ela tende a ter uma recessão mais para frente. E o Brasil passa por isso sempre. A gente fica incentivando um setor da economia, esse setor cresce, prospera, só que não condiz com o PIB potencial. A gente não está investindo de fato, a gente não está produzindo, não está aumentando a produtividade. Como é que se aumenta a produtividade? Tecnologia, que a gente quase não tem no Brasil. Qualidade de ensino. Não só ensino básico, mas ensino técnico, de fato, o nosso aqui. A gente tem faculdade, mas isso não melhora a nossa produtividade. Logística, estrada. A gente ainda usa estrada num país que é continental. Sim. Isso afeta muito a nossa produtividade. Então, em verdade, são as estratégias que o Brasil tem e ainda continua... Que continua. E os principais são os fatores políticos, que é o mais difícil de mudar. Por quê? A gente conseguiu sair agora de uma questão de país de risco Brasil, né? A gente diminuiu o nosso risco Brasil. Nunca foi tão baixo. Isso é uma coisa boa? O Brasil tem um risco. Qual é o risco Brasil? Não, a gente é um país emergente. Então, essa queda do dólar basicamente é isso. A gente é um país emergente que a qualquer momento pode se tornar uma Venezuela. Em alguns aspectos. É fácil a gente se tornar uma Venezuela. Explique mais. Se a gente desvalorizar muito a nossa moeda, o que é possível acontecer, a gente se torna uma Argentina, da noite pro dia. Então, sim. Os investidores lá fora olham a gente com certo risco, tipo, cara, não vale a pena. E aí, quando a nossa taxa de juros está baixa, o cara pega, velho, por que eu vou deixar ali taxa de juros a 4%, sendo risco Brasil, sendo que eu posso estar nos Estados Unidos com juros de 1%? Ah, é menos? Só que é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai me pagar. Se os Estados Unidos quebrar, o mundo já era, então tá de boa. É mais ou menos assim que o investidor pensa. Aí todo mundo tira o dinheiro daqui e manda pra lá. Por isso que a primeira coisa que o Banco Central deveria fazer era voltar a taxa de juros para uma taxa natural. Uma taxa mais alta. Mas porque ela é artificial agora? Totalmente artificial. Mas aí, o Banco Central fazer um negócio desse não eu diria... Liberal? Não. Fazer um negócio desse seria liberal. Ele não fazer isso não é estatista, né? Tipo, não condiz com as propostas de governo. Deixar os juros rolar pelo mercado. Então, mas aí que tá. Os juros não tá rolando pelo mercado. Ele tá incentivado para baixo. Exatamente. Mas ele deixar rolar pelo mercado, isso não tem como acontecer. Isso é improvável de acontecer. Só que é a única solução, pelo menos no curto prazo, para a questão do dólar.
o dólar vai continuar subindo. Também acho. Porque as pessoas não valem a pena trazer dinheiro para cá, dólar para cá, enquanto o nosso juros é muito baixo. Agora, qual é a tua opinião no sentido que né, a gente, no contexto Brasil, se você entra nas redes sociais, você vai ver, quando o Bolsonaro estava em candidatura, estava para ser eleito, que o dólar ia baixar para 3 e ia voltar para agora, toma 5, primeira vez que o dólar chega a 5 reais. Toma Paulo Guedes, toma Bolsonaro. Eu vi até um meme esses dias que pegaram uma foto do Bolsonaro na cama, né? Por conta da facada que ele tinha levado. E em cima estava escrito: fala pro Paulo Guedes que não tá ok. Justamente sacaneando esse negócio da economia do Brasil. Sim. Que se esperava que o Brasil ia ascender de novo, de alguma forma. E aí? Mas daí os políticos falam assim, não, mas não tem problema, dólar alto. Hoje em dia eles falam, né? Então, aí mudaram o discurso. Não, agora é o quê? Daí a gente entra um pouco Foda-se. na parte política. Porque político. assim, se a gente for ver dados, tem muitos dados que estão muito melhores do que anteriormente. Sim. Risco Brasil é uma coisa muito importante. O nosso está Entender. menor. Inflação está muito menor. Juros, mesmo que artificial, está menor. Porque antes também estava extremamente alto. Não era favorável. Tava artificial pra cima. Isso. Dívida do Brasil está diminuindo. A gente nosso governo tem gastado menos. Não é a resolução do problema ainda. Está muito longe de ser. Mas está gastando menos. Então, emprego está melhorando do que antes. Então, tipo, tem muitos dados que, se você pegar no conjunto, a gente está melhor. De fato, a gente está melhor. Mas aí tem outros fatos que, tipo, não condizem com a realidade. O fato da pessoa falar 5 reais de fato é muito caro. É um câmbio muito alto. Só que, por exemplo, é impossível você pegar 10 anos atrás e esperar que o dólar esteja no mesmo valor que estava antes. Porque todos os países estão inflacionando a sua moeda. Não é só o Brasil. Não é só o Brasil. O próprio dólar. O próprio dólar é inflacionado. Então, tipo, Sim. todas as moedas tendem a perder valor com o tempo. Só que, de fato, de janeiro para cá, o real perdeu muito mais valor do que todas as outras moedas. O dólar se valorizou no mundo. Essa é a realidade. E por quê? Todo mundo estava vendo uma crise chegando, todo mundo correu para os Estados Unidos. Foge pra lá. Se a gente tá ruim, e los hermanos, como estão? A Argentina, Cara, como é que tá nesse... Eles nessa fizeram história? aquilo que todo mundo sabe que não é pra fazer há muito tempo. Congelaram o preço do álcool em gel. Eles têm Eles certeza... não congelaram só o álcool em gel, mas vários outros produtos que o Estado considerou Importante. importantes 2020, Cara, eles só fizeram merda. a pessoa não ter acesso ao álcool em gel agora. Agora a pessoa vai morrer. Não vai ter álcool gel. Porque o produtor falou, não vou fazer por esse preço, vou fechar aqui, beijos E pronto. Não, você vai ser forçado por lei. Os produtos vão começar a sumir, como somem. Não tem como, cara. Você tá criando um incentivo errado pra produção. Então, tipo, o Brasil, pra gente melhorar de fato, primeira coisa, eu acho que é a reforma tributária. Porque você não consegue trazer um investidor pra fora, pagando os impostos que paga aqui. E não é nem só a quantidade de imposto. É quantidade de imposto, mas também a forma. É extremamente confuso. Cara, você precisa contratar um escritório para calcular os seus impostos que você tem que pagar. Tipo, o nosso contador aqui, ele não trabalha com a empresa, ele trabalha para a Receita. Eu conheci uma contadora que falava exatamente isso. Cara, vocês me contratam, infelizmente, não para eu trabalhar para vocês. Não é aquele contador que vai ver os lucros da empresa, vai ver se a empresa podia melhorar aqui. Isso aí você se vira aí. Eu tenho que cuidar da Receita. Eu sou mais funcionário da Receita do que seu. O que é um problema quando tu para analisar o porquê a maioria das empresas abertas no Brasil não dão certo. Porque elas simplesmente não têm esse aporte de até contratar um serviço para resolver esse problema tributário maldito que serve como um sistema tampão, tem um limite. Bateu aqui, colega, você não consegue Já porque não dá mais. não tem conhecimento, não tem saco, não tem um serviço que te dá um suporte. Mais ou menos o empresário gasta 1.400 horas por ano só para calcular quanto que imposto ele deve. E quanto é que o brasileiro trabalha para pagar só o imposto? 6 meses em média. Meio ano? Meio ano. Não era 4? Não era 5, não era 4. Eu acho que era 5 ou 6. Quase certeza que era 6. Caraca, meio ano A gente pagando paga, se não me engano, imposto. 47%. Meu Deus do céu. Média geral. Mas o Por que importante é... 47%? Tem uma dúvida nisso. Perdão. Desculpa. Se no IR lá é 27,5%. É porque tem um imposto no produto. é sobre A gente consumo, tem né? imposto de consumo. ICMS e tudo. Isso. Isso Isso sobre daí consumo. afeta daí na nossa renda diária.
O que tu ia falar? É por isso que dependendo do produto que tu vai procurar no mercado, tem dia que tá. Tipo o frango, carne eu acho que é mais fácil ver a variação Muito rápido. né, sobe 50, Sim. 8. Esse Não, é um motivo. não ia fazer só um comentário sobre 6 meses pagando imposto e ainda bem que a gente tem saúde de graça, né? Isso, porque a saúde é boa pelo menos. E segurança de bom, Pelo menos ainda a bem. economia tá indo bem Ainda também. que tudo Né? obrigado. Aí depois reforma tributária. Talvez administrativa. A reforma da Previdência de verdade, porque aquilo não foi. Não vai passar. Não, eu sei. Não, foi aquilo. Vai, eu foi acho que aquilo. vai. Eu Não, acho que não vai vai. ter mais. Vai, Então, vai. não. Era assim, Eu hoje. confio A no Rodrigo. realidade Ah, tá, foi, entendi. eles tiveram um trabalho de cão para aprovar uma previdência, mais ou menos, que ia ajudar o Brasil por uns 10 anos. Não ia ajudar por muito tempo, ia ajudar por uns 10 anos. E aí o Congresso agora vetou, acho que foi essa semana, uma questão lá do BPC, que é o mínimo que alguém pode receber. Saiu de 220 para 520. Isso só afeta basicamente 10 bilhões só da redução. Então, tipo assim, quase um quarto do que economizou na reforma da Previdência voltou agora com isso. Então, tipo assim, Mas tu quer que os velhinhos fiquem sem dinheiro, cara? o que eu tô tentando falar assim, não vai passar? Eu realmente acredito que não, mas a economia trabalha com, tipo assim, sem juízo de valor, é o que deveria acontecer. A gente deveria ter uma reforma tributária, a gente deveria ter uma reforma administrativa para melhorar a questão de burocrática, não é nem só tamanho do Estado, mas a burocracia. Eu tenho que pegar uma assinatura com você, depois eu tenho que pegar uma assinatura com tal pessoa, depois com tal pessoa para levar para a primeira, tá ligado? Sendo que já poderia ser algo digital, por exemplo. Se você assinou uma vez, Sim, todo mundo deveria já ter. diminui o custo, o tempo, otimiza o negócio, Isso. né? Então, uma administrativa, talvez essa questão de mais uma previdência, só que real. Então, cara, a gente precisa de muita reforma de base para a gente começar a melhorar, senão a gente vai ficar continuando tendo aqueles voos de galinha, alto só. O último governo, o governo Bolsonaro, tá melhorando? Sim. Tá melhor do que antes. Menos pior. Menos pior. Só que tem muita coisa para avançar ainda, infelizmente. Não é uma coisa fácil assim, não. Pra gente encaminhar pro encerramento, então, de mais um episódio do Pra Ser Sincero, quais são as considerações finais sobre esse Crash de 2020? Cara, aí a gente vai entrar um pouco de opinião. Sim. E tem um monte de gente que acha que não, acha que já passou. E eu ainda acredito Pra que ser vai... sincero, pra é ser a nossa sincero, opinião mesmo. Eu acho que vai piorar ainda muito mais antes de As melhorar. expectativas são pra baixo. A minha expectativa é pra baixo, vai Sim. cair bem mais por um longo tempo até voltar a subir de novo. O que é longo tempo? 2 meses. Não, talvez até mais. Alguns mercados de baixa que a gente teve na história já chegaram a durar 12 anos. 4 anos. Então, tipo, muita coisa pode cair. Exatamente o tempo eu não sei, mas Sei. Falou longo período. longo período. E eu acho que vai cair muito mais, só que, tipo, claro, não vai ser uma queda tão acentuada, mas eu acho que vai ser quedas Mas diárias, vai- assim. ah, O que entendi. a gente se acostumou com, eu comprar hoje, nem preciso olhar que amanhã é certeza que vai estar mais caro, vai ser o contrário. Pera aí. Comprar hoje, amanhã é certeza que vai estar mais barato. Ah, Até chegar no ponto de inflexão ali que começa a subir as coisas. Que é basicamente quando tem uns caras falam, o mercado de baixa começa quando o último otimista joga a toalha. E o mercado de alta começa cara. quando o último pessimista joga a toalha. Ah, Então, tipo, justo, é inverso. vai ser sempre o inverso. Eu acho que tem umas oportunidades legais aí. A gente vê pessoas. Hoje em dia se fala muito mais disso do que antigamente. Só que, claro, tem muita besteira sendo falada por aí, infelizmente, mas eu acho que a gente vai melhorar. Pra te contrariar, eu acho que vai melhorar. E as coisas vão dar certo. Baseado e nós vamos ter um em milagre mesmo. econômico. Baseado, na minha opinião, Baseado que é no baseado em Bolsonaro. nada. Baseado assim, o que eu acho que eu gostaria muito. É Mas- isso? Não, rapidinho. Por favor. Teve um amigo que ele falou assim, cara, ia ser legal se vocês sempre colocassem uma proposta libertária do que poderia acontecer. Ah, sim. Eu justo. gostei dessa ideia, porque, tipo assim, existe uma proposta, ela no meio econômico é totalmente outlier, assim, tipo, Fora. nossa, você é totalmente terraplanista econômico. Cara, mas eu acho que é pejorativo você ficar falando terraplanismo, porque terraplanismo eu considero uma coisa muito pejorativa. Você acha? Eu acho, porque não dá pra aceitar, desculpa. Não, eu discordo disso, mas vamos deixar isso para um outro, pra ser Vamos. sincero. A gente, pra ser sincero, discórdia, né? Isso. Podcast. Mas
é muito outlier, os caras acham que não, o governo precisa intervir nas falhas de mercado, coisa e tal. Mas teve um cara que ele levou o debate para um outro nível. Claro, ainda está muito pequeno, mas ele levou. Tem um cara chamado Ron Paul. Ele... Grande. Ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Basicamente a única proposta dele é: vamos acabar com o FED. Tudo. Vamos destruir o FED. É o candidato libertário, né? Isso. Sim. Ele teve só 1% da intenção de voto. Sim. Isso é pouco? É. Só que a gente tá falando de 1%. De 300 milhões. Isso, então tipo assim, velho, já tem alguma... Já tá fazendo um barulhinho. Isso. Uma mosquinha mais Isso já tá voltando a existir. Sim. Porque na real, as pessoas esquecem que o mundo não era assim. As pessoas olham pra economia tipo, não, tá assim, vai ser assim pra sempre. Não. Banco Central não existia há um tempo atrás. Dinheiro era lastreado em ouro, hoje é lastreado em confiança de político. O quanto você confia no político? Zero. Se a gente não confia no nosso político, por que a gente confia no real? Porque é baseado nessa confiança. Então, que é tipo, discurso forçado. Oi? Por que confia no dólar? Isso é basicamente a mesma coisa. É porque o dólar tem uma extensão maior, né? Ele é mais aceito. Então é mais por isso do que você realmente confiar nele. Então, acabar com bancos centrais seria o primeiro passo pra gente não ter isso. Não tô dizendo que sem Banco Central não existiriam crises. Não é isso. Mas as crises, elas seriam menores. Sempre existiu crise. Né? A crise, ela faz bem para a economia. Como uma queimada na floresta. Faz parte do processo. Dependendo de algumas florestas dos biomas. Cerrado, por exemplo. Existem incêndios naturais. E se você impede daquele incêndio acontecer, você vai perturbar o ciclo natural. Você aumentou a quantidade de material inflamável. A próximo incêndio que tiver vai ser muito grande. Economia é a mesma coisa. Se você impedir uma crise de acontecer, significa que recursos estão sendo mal alocados e eles continuam sendo mal alocados e só vai piorar. O certo é, uma empresa faliu, uma falência para a economia é bom, o que significa que você está colocando o funcionário no lugar errado, você está colocando investimento no lugar errado. De fato, você tem que mudar. Se não está dando certo, é porque você tem que mudar. Você tem que ir para um lugar que as pessoas vão querer mais, um lugar que a pessoa vai receber mais e assim vai. Então, crise é importante para a economia. Sim. Claro, infelizmente a gente acha que nunca deve perder, né? Então, mas eu acho que tem até um sentimento, isso universal, que crises são sempre muito mal-vindas e muito mal olhadas. É claro, porque tá um envolvimento de perda, mas é algo natural, é a realidade. Acontece, não é desde sempre, desde o homem da caverna que tinha que estocar comida, ele tinha que agilizar. O que seria do mundo se não tivesse existido a crise da máquina de datilografar? O que aconteceu? Imagina se você vamos defender a máquina de datilografia porque ela é importante para o mundo. Vamos super taxar os digitais porque o que vale é a de datilografia. Pois é, né? É isso aí. Então, eu acho que acabando com o Banco Central a gente melhoraria. Já melhora um tantão. Muito. É isso. Galera, muito obrigado por ter escutado mais um Pra Ser Sincero. Manda um tchau aí pra gente, Edwards. Rapaziada, é isso aí. Se vocês ficaram com alguma dúvida, procura a gente nas nossas redes sociais. Ainda não tem, mas o André vai colocar. Nosso editor, ele tá na fé. Ele tá na fé que até o lançamento desse podcast já vai ter a nossa rede social lançada lá no... E-mail para contato. E-mail para contar tudo. Então, se você tiver alguma dúvida aí, é meio difícil falar de economia, de um assunto tão vasto em tão pouco tempo. E pode perturbar a gente lá, que nós estamos querendo aparecer para todos vocês. Isso aí. Aquele abraço. Valeu, tchau. Gente, muito obrigado. Quem tiver alguma dica de convidado para mandar pra gente também. Manda tudo. Verdade. Todas as dicas, correções, o que você quiser falar ou não falar. Se eu estiver falando baixo, eu sei, né? Ou se eu estiver falando alto. Sabemos. Eles já sabem as dicas, então essa não precisa mandar. Tchau, aquele abraço. Sobe, irmão. Sobe a música.